Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor, Wagner. Queria agradecer aí a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez no FIS, né, esse evento que só faz crescer, super importante, falando aí de um tema também que é um dos temas do futuro, né, gente? E um futuro que a gente às vezes imagina distante, mas ele está aqui, amanhã, né? Semana que vem. Então, é um tema super importante para a gente pensar não só especificamente a genética, mas a genética, para mim, ela vai ser um proxy aí de tudo que está por vir, né, da lógica. Então, só fazendo uma introdução aí para começar a passar para vocês, eu acho que a gente está aqui muito para ouvir a experiência de cada um de vocês, né, nas suas áreas, mas o que eu imagino aí desse tema é que eu queria que, de alguma forma, vocês também, pode ser nas respostas depois, quando a gente for debater, ou na própria apresentação, pontuassem aí um pouquinho para a gente. Eu fico pensando muito aí como é que a gente faz essa transição, essa mudança do setor, né? Um setor que está focado em doença, que está focado já pós-diagnóstico, né? Um setor que está focado e organizado para uma busca não de saúde, mas uma busca já de doença, né? Quando a gente fala aí em genética, em predição, em biosensor, em tudo que está por vir, a gente imagina um outro sistema de saúde, né? Um sistema de saúde que está antes dessa doença. Né? Como é que vocês imaginam aí que vai ser essa mudança tão importante, né? Que a gente vai ter que fazer não é só receber uma tecnologia, é mudar a lógica do sistema de saúde. Né? Eu acho que isso daí é uma coisa bem importante para a gente pensar. E a outra coisa que eu acho importante a gente discutir, toda vez que a gente genética, é que a genética não basta a gente fazer o exame e ter um resultado, né? A gente precisa de pessoas com grande interpretação, conhecimento e treinadas e capacitadas para também dar essa informação, né? Dar devolutiva para o paciente. Então, acho que tem um tema aí ligado à comunicação, tanto na prevenção, que é o tema da nossa mesa, né, quanto no tratamento individual. E sem me alongar muito, acho que um terceiro aspecto que eu queria muito saber de vocês é um pouco como é que a gente vai interpretar toda essa tecnologia que está chegando, né? A gente faz avaliação de tecnologia hoje de uma forma comparativa, né? Meio que head to head, tentando pegar tecnologias que a gente já conhece, colocando do lado, de uma forma populacional. A gente está falando aqui de uma coisa que vai ser interpretações cada vez mais personalizadas, cada vez mais individuais, com tratamentos gerados de uma forma individualizada. Como é que a gente vai dar conta aí também de fazer esse tipo de transição, de evolução? E aí, com toda a experiência que vocês têm, né, cada um aí do seu lugar de discussão, eu queria ouvir um pouquinho vocês pela ordem aqui, e aí a gente vai ter aí 10 minutinhos, 15 para cada um, depois a gente vai então para os debates. Quem quiser, gente, por favor, manda pergunta. A gente está aqui, eu acho que o debate é a parte mais interessante. E aí, pela ordem, está aqui o Wagner Simões, que é o gerente nacional sênior da Illumina Brasil. Bem-vindo, Wagner. Obrigado, Marta. É um prazer estar aqui com você. A iniciativa é uma honra participar desse evento aí. Uma boa tarde a todos nos assistindo e participando desse debate. É importante mandarem as perguntas, sem dúvida, né? Eu acho que é legal a gente abrir essa discussão. E já entrando um pouquinho no tema aí, Marta, você colocou palavras interessantes como doença, tratamento, aconselhamento genético, né? Você falou sobre dado evolutiva para o paciente. E nesse aspecto, eu acho que quando a gente fala de individualizado, a gente entra no indivíduo, a gente entra num conceito que é muito debatido sobre na medicina, que é a medicina de precisão, né? Eu não gosto muito de falar de precisão, medicina de precisão, porque você pode ser preciso errando, né? Então, precisão é diferente de exatidão, né? Você ser preciso, você vai sempre acertar no mesmo lugar, que pode ser o lugar errado, né? Mas você ser exato é você, quando com o próximo você fica de uma resposta esperada ou desejada sobre um determinado tempo. Então, eu prefiro a medicina personalizada, eu acho que esse nome faz mais sentido, que é realmente você focar no indivíduo e nas suas particularidades, né? E isso não é um conceito novo, né? Se a gente pensar em indivíduo, né? Sócrates lá já dizia sobre no conceito de idiosincrasia, né?
que o indivíduo ele é único, ele responde de maneira individual aos estímulos, né? E os agentes externos. Então, é um conceito antigo, mas que a gente cada vez tem aplicado mais. E quando a gente fala de indivíduo, né, a gente fala, obviamente, de personalizar, de características específicas de cada um de nós. Isso envolve a genética, né? Afinal de contas, é no nosso genoma que está toda a nossa essência, né? Que é a nossa receitinha lá, que nos faz como nós somos hoje, né? E aí, nesse sentido, e é por isso que cada um responde de maneira diferente a tratamento a uma determinada doença, ou desenvolve precocemente ou tardiamente uma determinada doença, né? E conhecer esses mecanismos que causam a doença é o primeiro passo, né? E muitas doenças têm o seu mecanismo genético, né? Como é o caso, por exemplo, do câncer, né? Acho que o câncer é um bom exemplo quando a gente fala aí de medicina personalizada, de precisão, né? Porque as nossas células, no câncer nada mais é do que as nossas células perder a sua programação por uma mutação genética e começar a se reproduzir descontroladamente, né? E nesse sentido, para você consertar alguma coisa, é preciso você saber o que está quebrado e por que está quebrado, né? É a única forma da gente consertar. Então, entender a genética das doenças, entender o nosso genoma e as nossas características, como que nós, enquanto indivíduos, vamos responder a determinados estímulos, é muito importante, né? E quando a gente fala aí, entrando um pouquinho no câncer, eu acho que é o melhor exemplo, mas não é o único, né, em relação a doenças que têm uma base, um componente genético, a gente pode citar várias outras, inclusive doenças raras, né? É importante a gente entender que o câncer, apesar da gente classificá-los como câncer de acordo com o tecido de origem, né, câncer de pulmão, eu acho que o Dr. Vitor vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas a gente tenta classificá-los com base no tecido de origem, né, onde a célula sofreu uma mutação inicial, como câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de mama e etc. Ele pode ter uma única classificação, mas são doenças diferentes, por mais que atinjam o mesmo tecido, porque ele tem uma base genética, um componente genético, e esse componente ele diferencia-se de um câncer para o outro, porque a mutação, de repente, ela está em um sítio específico, causando uma alteração um pouco diferente, né? Então, nesse sentido, a pessoa pode nascer com a mutação, e aí a gente fala um pouquinho de herança, né, de mutações genéticas e câncer hereditário, que é o caso, por exemplo, mais comum que todo mundo cita nas mídias, né, que é o caso da Angelina Jolie, que foi detectado algumas mutações no câncer BRCA1 e 2, no gene BRCA1 e 2, que aumentam a predisposição a desenvolver câncer de mama, né? Então ela decidiu por fazer a mastectomia, que é a retirada das mamas, para evitar que elas tenha essa chance, que ela chegue a desenvolver esse tipo de câncer. Então, nesse sentido, essas diferentes mutações isso pode nascer com a pessoa por ser hereditário, mas também a gente tem outros tipos, né, de mutações que acontecem ao longo da vida, porque a nossa genômica, a nossa genética, ela é parte do que somos, mas ela sofre influência do meio ambiente, dos nossos hábitos de vida, né, se nós fumamos ou não, se nós praticamos esportes ou não, a dieta que nós temos e até o nosso microbioma interfere de alguma maneira, né? Então, você pode ter o que a gente chama de mutações adquiridas ao longo da vida e que pode ocasionar também câncer, né? O que a gente chama de mutações somáticas, né? Então, tudo isso são particularidades que a gente precisa olhar para o indivíduo, e aí entra nesse ponto de medicina voltada para o indivíduo, né? Porque cada um vai ter a sua resposta específica, cada um vai desenvolver o câncer de uma maneira específica, e isso é muito importante. Eu acho que nesse sentido, e aí entrando até num outro ponto que você mencionou, né, Marta, que é a questão de como a gente muda o foco, né, do nosso sistema. Porque hoje a gente está focado em tratar a doença, né? Mas a gente sabe que o melhor tratamento é a prevenção, né? E nesse aspecto, a nossa genética, o nosso genoma, pode nos dizer muito sobre predisposições, né? E eu acho que o Vitor vai trazer um exemplo legal até sobre quando a gente fala de predisposição, né? Quando a gente tem aí
um fator genético que foi o caso da Angelina Jolie, né, que pode aumentar a nossa chance de desenvolver um tumor no futuro, nós podemos mudar o nosso estilo de vida, né, para ter hábitos mais saudáveis e tentar minimizar esse risco, né? Isso é a prevenção. E eu acho que nesse sentido é como o nosso sistema de saúde poderia trabalhar e poderia melhorar muito. Você pode questionar, isso vai aumentar o custo para o sistema de saúde? No primeiro momento pode até ser que aumente, porque os testes genéticos ainda são testes que têm um custo relativamente significativo atrelado a alguns deles, embora a gente esteja reduzindo bastante esses custos, né? Mas, no primeiro momento, você tem esse custo, mas você tem um tratamento muito mais exato, né, preciso, onde você vai evitar gastos desnecessários. E, no médio e longo prazo, isso acaba sendo muito mais custo efetivo para o sistema de saúde do que você ficar tratando a doença. Então, eu acho que nós temos muita informação na nossa genética, no nosso genoma, que pode ser utilizada. A gente ainda está arranhando a superfície em relação a isso. Eu acho que a gente tem muito ainda para aprofundar. E, nesse sentido, eu acho que a inteligência artificial, machine learning, big data, vai contribuir bastante, porque a genômica é uma ciência de dados, né? A gente precisa ter dados para a gente conseguir fazer inferências, né? E até nesse sentido, o que você mencionou sobre ter pessoas capazes de interpretar essas informações, porque hoje a gente tem capacidade tecnológica de gerar muitos dados, mas a gente precisa também ter aí por trás disso a bioinformática, né, que é essa parte de software que faz toda a análise desses dados e traz para a gente insights com base em fenótipos, em características fenotípicas, para o médico geneticista tenha capaz de analisar aquilo de uma maneira mais rápida e dar uma devolutiva, né? Fazer um aconselhamento genético para o paciente, de maneira que ele possa melhorar a sua conduta, estilo de vida, visando mais saúde ou minimizar os riscos de desenvolver alguma doença, né? Eu acho que é um pouquinho nisso. Eu acho que eu falei muito, mas vamos abrir aí também para o pessoal. Foi ótimo, Wagner. A gente volta em alguns pontos que você trouxe, mas eu lembro que na época da Angelina Jolie, eu estava exatamente na agência, né, que controla aí toda a parte de cobertura, hall, enfim, da agência. E você pode imaginar o que foi o dia seguinte, né? A gente falava que as segundas-feiras depois do Fantástico eram sempre animadas. E aí, o dia seguinte foi animado. E a maior discussão que a gente fez foi os aspectos culturais disso, né? Porque culturalmente é muito diferente você discutir uma mastectomia profilática no Japão, talvez numa sociedade, né, oriental, nórdica, enfim, do que aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, tudo isso aqui que a gente está falando, ele tem uma parte médica, mas também tem uma parte aí cultural envolvida, que passa um pouco aí pelo que você está falando do aconselhamento genético, que era outra preocupação da gente, né? Como é que eu explico que você tem X% de chance aumentada de ter aquilo, mas na verdade você pode nunca desenvolver, né? E que a tua decisão ela vai estar balizada por isso, né? Então, eu acho que tem uma parte aqui, quando a gente fala de genética, que a gente desenvolveu ainda muito pouco como educação e saúde, que a gente vai discutir um pouco aí, talvez o Vitor fale um pouquinho sobre isso, o Vitor Muniz, talvez ele tenha discutido um pouquinho sobre isso também na Rocha. Bom, agora a gente vai lá para o Vitor Andrade, muito bom te ver há tanto tempo, estava com saudade, diretor-geral da Samargo. Acho que o Vitor vai poder trazer dados de vida real do que vocês de verdade já estão usando aí, como tem sido a experiência. Muito obrigado, Marta. Um prazer, Vitor Muniz e Wagner Simões estar aqui com vocês. Eu quero agradecer também o convite aí da iniciativa FIS para a gente debater esse tema. A C. Camargo não vive sem genética, né? Eu fui formado em 1998 e fui um privilegiado de acompanhar a genética chegando e transformando as profissões, né, dentro da medicina, as especialidades médicas. Eu sou patologista de formação, fui treinado na década de 90 a reconhecer os tumores pelo aspecto visual e tive que aprender ao longo da minha carreira aí, de quase 15 anos como patologista, a agregar sobrenomes, né, advindos da genética nesses tumores. Então é verdade, o Wagner falou, a gente falava câncer de pulmão,
né? Câncer de pulmão invasivo era suficiente. Separar entre adenocarcinoma e de células escamosas não era nem tão necessário, não tinha tratamento diferente naquela época. E de lá para cá muita coisa mudou, você tem que dizer se é um adenocarcinoma, subtipo morfológico, mas também o conteúdo genético, as mutações decorrentes, porque o tratamento é primariamente guiado e o segmento também é guiado por aquilo. Então é muito bom a gente conhecer as coisas, né? A genética trouxe para a gente explicações, os porquês. Por que um tumor é mais agressivo que o outro? Por que esse tumor tem esse comportamento? A gente decifrou uma série de aspectos. Isso tudo começou lá no estudo do genoma humano, na década de 90, e depois vieram os atlas genômicos dos cânceres, né, a partir desse século, né, 2000 e pouco, começou o TCGA e o ICDC, que são os grandes projetos, os consórcios internacionais, para entender o câncer neste nível, né. Eu acho que quando a gente conhece em detalhe, a gente consegue personalizar, né. Se a gente não conhece em detalhe, a gente vai ter que fazer o mesmo para todo mundo. Então, conhecer é bom. Agora, a gente precisa encontrar os caminhos da custo-efetividade. E eu vejo a genética sendo possível ela encontrar o seu ambiente custo-efetivo. Hoje ela já é custo-efetivo em alguns nichos, né? Por exemplo, o câncer pediátrico, né? O câncer pediátrico é raro, não prevenível, porque não tem nenhum hábito, né, da criança que vai causar câncer nela, e quando acontece é sempre uma tragédia familiar. Com muito mais frequência do que no adulto, o câncer pediátrico tem uma origem hereditária. Então, fazer genética em todos os tumores pediátricos certamente faz mais sentido do que em todos os adultos. Então, se a gente vai procurando os nichos aonde colocar a genética primeiro, a gente vai aprendendo a usá-la bem, né? Usá-la com direcionamento, com inteligência, né? Porque realmente ficou muito mais barato fazer exame genômico, né? Não tem dúvida, se você olha quanto custava estudar um genoma inteiro há algumas décadas e o que custa hoje é milésima parte do que já foi. Mas ainda é caro comparado para o poder do investimento de saúde que a gente tem. Então, esse dado é importante, né? A genética ela é mais uma informação na vida de todos, mas em alguns indivíduos ela é a informação isolada mais importante, né? Para 5% dos indivíduos que têm câncer, aquele câncer pode ser explicado pela mutação de um gene, né? Então, acho que o exemplo clássico é o retinoblastoma, né, o tumor ocular, e as famílias que carregam essa mutação, a probabilidade é muito alta de ter, e essa informação basta, eu não preciso falar de hábitos de vida, eu não preciso falar de outras coisas, e a gente tem decisões importantes para tomar. Mas tem uma série de outros tumores que eles não são hereditários, a gente diz, eles têm um comportamento familiar. Significa, o câncer tem uma predisposição naquela família, mas eu não encontro um único gene que está mutado. É um conjunto de alterações que predispõe aquela família ao risco. Cada gene isoladamente contribui um pouco menos, né? Contribui menos, mas no somatório, aquela. Acho que o Vitor deu uma travadinha, travou para vocês também. Travou, né? Então acho que tem. Alô, voltei. Voltou, Vitor. 40% dos tumores. Isso. 40% dos tumores são evitáveis. Isso. Pode seguir, 40% dos tumores são evitáveis apenas por hábitos de vida, né? Se a gente evitar a obesidade, evitar o fumo, o álcool, excesso de sol, sedentarismo, e tomar as vacinas que estão disponíveis, a gente tem o potencial de evitar até 40% dos tumores. Mas nem todos os tumores dependem só dos hábitos de vida, a genética tem uma influência importante em muitos deles. Eu acho que a gente vai ter que encontrar esses nichos de atuação da genética. Eu concordo com o Wagner, que a genética pode ser muito apoiada pelo deep learning, né? pelo aprendizado de dados. Né? Eles podem ajudar a selecionar as populações que têm mais chance. Eu vou dar 2 exemplos. Né? Tem um algoritmo canadense da McGill que tem uma performance excelente para identificar quem precisa, quais as crianças com câncer merecem ser testadas, né? E ele acerta quase todas.
E aí ele direciona muito bem quais são as crianças que precisam do teste para seguir os seus tratamentos. Aqui mesmo no Camargo, a gente tem publicações recentes nesse tema. Nós estudamos, por exemplo, câncer de mama e câncer de estômago, escaneamos a lâmina da patologia, né, e usamos Deep Learning para identificar características histológicas dos tumores que predizem as mutações. E nós encontramos as características que predizem o defeito de recombinação homóloga. No caso da mama, mutação de BRCA1, 2, RAD51, e no caso do estômago, a instabilidade microsatélite. Então a gente consegue afunilar, né, para quem o teste faz mais sentido e você usa ele num ambiente muito mais, com alta probabilidade do teste ter algum resultado alterado. Dessa forma, você encontra um ambiente de custo-efetividade para aquele teste. Em alguns outros nichos, se você expande a análise para uma população e não só para uma família, você pode ter o argumento de custo-efetividade, né? Eu já vi artigos que argumentam que a gente deveria testar todas as mulheres com câncer de mama, porque as vidas que você salva em cada uma das famílias que dão positiva custariam mais do que o preço do teste para testar todas as mulheres, né? Agora, a pergunta da Marta é como é que eu trago isso para o ambiente de prevenção, né, Marta? Tudo que a gente faz aqui no Camargo em termos de prevenção oncogenética, eu acho que o desafio da prevenção hoje é também a gente faz protocolos, né, que são para o indivíduo médio, né? Então a gente faz mamografia anual, para o indivíduo médio. A gente faz colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto nas fezes, para o risco médio da população. Se a gente começar a identificar risco, quer dizer, certamente uma mulher que nunca teve câncer de mama na família, ela é magra, é ativa, não fuma, não bebe, amamentou 2 vezes na vida, ela tem um risco muito menor do que uma paciente que tem vários casos de câncer na família, obesa, sedentária e que nunca teve amamentação. Então, se a gente começa a usar esses fatores e agrega a genética, a gente vai conseguir definir melhor o cronograma, o calendário de exames de prevenção para a população toda. É possível a gente criar algoritmos de inteligência que vão personalizar o calendário de prevenção para cada um e talvez economizar recursos, Marta. Esse, para mim, é um tema relevante que a gente poderia trabalhar, né? A expertise de fazer o teste e interpretar não pode ser subestimada. Você comentou de interpretação. Como a gente tem o laboratório aqui no Camargo, e eu vejo também o que acontece fora, eu agregaria a expertise de realização do teste também. Não é trivial fazer um teste genômico, não basta comprar uma máquina e um kit e vai sair um laudo, não é assim que funciona, tem muitas etapas, é um exame complexo, tem que ter controle de qualidade, tem que conhecer o teste, porque frequentemente as pessoas estão fazendo uma pergunta, será que tem mutação do BRCA? E aí, em vez de pedir o teste do BRCA, pede genoma completo. E aí vem uma série de outras coisas, né? E aí interpretar tudo aquilo é um excedente de informação. O que eu faço com o excedente da informação? Tem muita coisa caminhando nesse sentido no mundo. Tem estudos de 2003 que associam alguns padrões de polimorfismos até com hábitos de vida. As pessoas têm mais propensão a fumar, mais propensão à depressão, mais propensão a sedentarismo, porque tem aquelas alterações genéticas. A gente não sabe se a genética vai explicar tudo, mas tem muito por vir ainda. Eu acho que o volume de informação é tão grande que se eu não tiver uma pergunta antes do teste, corre o risco de eu me perder. E o Deep Learning pode ajudar até mesmo a simplificar a interpretação desses dados que vem de um genoma completo, que hoje é tarefa para poucos, né? Felizmente, aqui no Camargo a gente tem condição. Em resumo, eu diria que o que nós temos hoje para prevenção é insuficiente. A gente não consegue prevenir em todo mundo, é caro e não é tão efetivo. A gente não faz o que tem que fazer por cada pessoa. A genômica está ajudando nesse tema, mas ela precisa encontrar os nichos de custo-efetividade. E no futuro, eu tenho esperança que a análise de dados, né, seja por Deep Learning, vão ajudar a refinar ainda mais e tornar o ambiente da genética mais custo-efetivo, pré-identificando os nichos de atuação da genômica
para a gente usar esse recurso precioso do jeito certo, né, pela pessoa certa, da forma certa e beneficiar de fato. Eu acredito no equilíbrio financeiro do sistema com a genômica, Marta. As novas tecnologias, elas serão mais caras, porque serão para populações menores, mas elas vão ter muito menos efeito colateral, vão manter o indivíduo vivo e produtivo na sociedade, né? Então, eu acho que se fizer uma conta bem ampla, eu sou positivo, sou esperançoso, tá? De que isso pode acontecer. Muito bom, Vitor. Eu acho que eu anotei várias coisas aqui do que você falou, mas me chamou super atenção essa coisa dos nichos, né? Eu acho que isso é uma coisa para ser focada dentro dos sistemas de saúde, né? Como é que eu distribuir esses recursos através dos nichos? Achei isso super interessante. A associação à inteligência artificial, você otimizar exatamente recursos, direcionar, enfim, mas me chamou muita atenção quando você foi falando sobre a velocidade do conhecimento, né? Você vê, a gente para ter conhecimento X, depois a gente levou décadas para ter um conhecimento Y e agora a gente leva anos, semanas para ter outros tipos de conhecimento, né? E eu acho que nessa área aí a coisa é cada vez mais rápida, né? Porque a gente aprende com o próprio aprendizado e a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, essa cidade aí desse conhecimento, acho que a gente não consegue nem prever o que a gente vai ter. E quando você foi falando, me chamou também a coisa de conhecimento, me chamou a atenção coisas que talvez a gente não esteja preocupado hoje, né? Um monte de gente tendo genômica porque quer saber sobre dieta, já viu várias coisas desse tipo, né, gente? Dieta, enfim. Então a gente está aí com conhecimento acumulado que você de ter aí algumas indicações de algumas outras coisas e, na verdade, hoje isso chega na minha casa, não é isso? Por uma carta que eu abro e leio, né? Então, eu acho que a gente ainda vai aprender muito aí, não só a melhor forma de fazer, né? Que quando você fala aí não só mas também da realização do exame, até efetivamente eu interpretar e entregar resultado, mas também a realização aí um pouco do que a gente vem pensando e fazendo, porque isso pode ter muitas outras consequências que não estão nem aqui na nossa mão hoje, né, no nosso radar, enfim. Muito bom mesmo. Acho que tem várias perguntas para depois. Agora a gente vai assistir então o Vitor Muniz, que é o diretor de desenvolvimento de negócios, acesso e inovação da Roche Diagnóstica Brasil. Vitor. Boa tarde, é uma honra estar contigo, doutora Marta, com o Wagner e com o doutor Vitor. Eu vou explanar aqui em 2 pontos, um ponto profissional, mas também um ponto pessoal. E eu tenho 3 mensagens importantes que eu vou estar elaborando e voltar também para contextualizar no final. A primeira delas, profissionalmente a gente tem atuado muito na integração do diagnóstico à prevenção e do diagnóstico ao tratamento. Essa é a primeira mensagem. A segunda é sempre buscando o tratamento certo para o paciente certo no momento certo. E a terceira, que aí é um pouco da minha experiência pessoal, é colocado que genética não é destino. Esse é um ponto super importante, mas o diagnóstico genético pode mudar o seu destino. Então eu queria deixar esses 3 pontos para começar a elaborar a mensagem. Em termos profissionais, a gente tem trabalhado muito com essa integração do diagnóstico genético e muito do que a gente tem feito dessa questão do Companion Diagnostics, ele vai desde do NGS, que também é super bem trabalhado pela Illumina, a gente tem várias parcerias com eles também, mas também a gente passa pelo diagnóstico da biologia molecular com o PCR, então muito pode ser feito com testes como EGFR, BRAF, CARRAS, MRAS, o próprio diagnóstico do HPV para o câncer do colo do útero é um trabalho, uma bandeira que a gente tem trabalhado muito no acesso de mudar do Papa Nicolau para o teste de HPV, porque ele é muito mais preciso e pode ter essa questão da prevenção e da estratificação de pacientes. É um trabalho bem forte. E a gente também trabalha, como o Dr. Vitor
tenho muita experiência na imunistoquímica, né, que também está tudo totalmente ligado quando você faz um PDL1, que você vai ter uma terapia-alvo e que vai dar uma resposta melhor, ou o HER2 para câncer de mama, ou o ALK. Então, a gente tem todo esse trabalho, né, como companhia, mas sempre conectado com a parte de prevenção e também com a parte do tratamento. E nesse sentido, a gente também tem trabalhado muito com uma visão do ecossistema, não só voltado para o laboratório, mas a gente expandiu bastante o nosso campo de atuação, muito também com o provedor, né, trabalhando muito com os hospitais, né, o próprio Hospital C. Camargo, a gente tem grandes atuações com eles, tanto na parte fármaca quanto diagnóstica, também com o pagador, então a gente tem tido essa conexão muito grande para mostrar a importância e como isso pode reduzir os custos totais na saúde e melhorar também os desfechos ao paciente. Também com os profissionais de saúde e também pensando no paciente. Então, a gente tem trabalhado muito forte nessa integração total e a gente acredita muito como companhia, né, porque a gente poderia ser uma empresa só farmacêutica, uma empresa só de diagnóstico, mas a Roche tomou uma decisão como a única empresa no mundo que atua, né, na parte de diagnóstico e também com a parte de farmacêutica avançada. O outro ponto que eu queria passar para vocês era em relação aos painéis genéticos para câncer hereditário. Aí eu quero contar um pouco de uma história pessoal e isso é bem importante. Na minha família, meu pai faleceu com câncer, a minha avó, meus tios, 5 tios faleceram, e estando na Roche, eu acabei conversando com alguns colegas e eles comentaram, seria interessante você procurar um geneticista, né, ir a um hospital e fazer o teste. E aí eu fui, né, conversei com o geneticista, marquei a consulta, ele me passou, não, você realmente tem que fazer esse teste. E aí eu fui até o plano de saúde, o plano de saúde falou, ó, infelizmente não dá para fazer, mas era algo muito importante para mim e eu consegui ali dividir e fazer o meu teste. E para minha surpresa, eu fiz esse teste genético e uma das alterações que o médico do meu pai desconfiava, mas ele não tinha acesso ao teste, era de uma mutação chamada MSH2, que é de síndrome de Lynch. E esse diagnóstico que eu recebi o ano passado foi transformador assim na minha vida, porque eu estava na pandemia com 107 quilos e recebo essa notícia e o médico falou, você precisa mudar imediatamente seu estilo de vida, você precisa emagrecer imediatamente, você precisa fazer anualmente sua colonoscopia e sua endoscopia. E ali foi, quando eu falo que o diagnóstico genético ele pode mudar, né, o seu destino, foi onde eu mudei, eu entrei numa dieta também com orientação médica, e aí baixei 15 quilos e estou fazendo a minha colonoscopia anualmente. E isso foi transformador, né? E o meu ponto é como que a gente trabalha o acesso para que as pessoas, não só quem pode pagar particular, mas os próprios convênios, selecionar a pessoa correta de acordo com o histórico, né, familiar, e mesmo no sistema público expandir esse acesso. Então, tudo isso eu penso no que falam muito da medicina agora, né, do 4P, né, dessa medicina preventiva, preditiva, personalizada e participativa. Então, essa é a minha Veja, experiência geral, assim. veja, Marta, que no caso dele, fazer endoscopia anual é custo efetivo e deveria fazer parte da cobertura, né? Se entende dessa forma. Agora, outros indivíduos sem essa alteração, fazer uma endoscopia anual pode ser um desperdício, né? Então, a gente precisa caminhar nesses temas, né? E ver onde a genética vai poder nos apoiar a tomar boas decisões. É isso, no Ótimo. geral, aí voltando, Marta, é aquele ponto que eu comentei, né, como que você integra o diagnóstico à prevenção e ao tratamento, o tratamento certo para o paciente certo no momento certo, e também que genética, ela não é destino, mas o diagnóstico genético, ele pode mudar o seu destino. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para todos. Obrigado. Muito bom, Vitor. Acho que ele até me deu um pouquinho de coragem, que eu também tenho uma indicação, mas eu estou enrolando.
Acho que você na minha cabeça, né? Vou até conversar com o Vitor depois, fazer uma consultinha. Mas eu acho que você precisa também pensar nas consequências, né? Então, na hora que você faz, você tem que estar disposto também às consequências que você fez, senão não faz sentido. Estava disposto, Vitor, você foi lá, emagreceu, correu atrás, enfim. Acho que é isso aí. Eu ando várias coisas aqui, eu acho muito legal os 3 temas aí que o Muniz colocou para a gente pensar, né? A gente está acertando aí no paciente no momento, enfim. Eu coloquei agora, já que a gente está aí para perguntas, eu vou deixar 2 perguntas agora para iniciar, para vocês poderem debater e a gente poder começar aí nesses 10 minutinhos que a gente tem. O primeiro é uma coisa que a gente sempre discutiu muito no sistema de saúde, e aí eu não sou especialista em nada de genética, eu acho que eu faço uma discussão muito mais, né, dessa lógica aí do sistema de saúde, e a gente discutiu muito sempre para a genética centros de referência, né, que nunca vai fazer sentido que você tenha tudo em todos os lugares, né, e que inclusive esses centros de referência, eles não precisam nem estar dentro do seu país, né? Eles podem estar em qualquer lugar do mundo, exatamente com aquele foco de otimizar, né? De você ter insumos corretos, de você ter o que o Vitor lá colocou, fazer corretamente. Não necessariamente você precisa fazer em todos os lugares. Então, eu acho que eu queria discutir um pouquinho com vocês um pouco dessa lógica, né? Qual é a lógica que tem se pensado aí para se permitir, para se dar acesso, para se viabilizar tudo dentro dessa lógica ou não de centro de referência, que foi uma coisa que a gente sempre discutiu aí para a genética. E a segunda coisa, eu estava aqui pensando como é que a gente prioriza, né, e tal, mas vocês falaram uma coisa agora no final que para mim chama atenção, né? Para que a gente tenha não só a lógica de quem vai utilizar, quem é a melhor pessoa, como é que eu localizo essa pessoa para que ela faça o exame, crio, igual o Vitor falou, mas eu também preciso, consequência disso, ter protocolos personalizados a partir desse resultado. O exemplo aí foi o Vitor, né? Então ele fez o teste e, como consequência, ter esse protocolo personalizado. Hoje, no câncer, a gente ainda tem isso de forma muito mais clara. Talvez seja a especialidade aí no Brasil que a gente mais se utiliza de protocolos, mas nas outras dias a gente é bem falho, né, no uso de protocolos no Brasil. Eu acho que a segunda pergunta vai nessa direção, né? Como é que a gente começa, já que a gente está aqui discutindo uma coisa que está por vir com uma força muito grande, a gente já traz essa lógica de como eu protocolizo antes e como eu protocolizo depois, né? Então eu tenho alguma coisa aqui no meio que é um instrumento, mas eu tenho um momento antes que está atrelado a inteligência, métodos de diagnóstico, a mesma coisa depois. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho essas dois pontos. E aí vamos fazer a mesma ordem? Vamos começar aí pelo Wagner, pode ser? Perfeito. Com certeza. Bom, na verdade, Marta, eu acho que esses 2 pontos estão um pouco ligados até, né? Porque quando você fala de centro de referência, eu concordo. Lá você tem as pessoas especializadas, né? Que ao longo da sua carreira profissional tiveram muito contato com aquele tipo específico de doença que você quer tratar ou que você quer aplicar um determinado protocolo. Além disso, o que o centro de referência traz, e é muito importante quando a gente fala de genômica, é o banco de dados. Né? Por quê? Ele vai acumulando ao longo de sua existência o número de casos, e ele vai acumulando um banco de dados relacionando o genótipo ao fenótipo, e isso facilita depois os algoritmos de analisar e detectar determinadas variantes genéticas. Então, eu acho que o principal ponto dos centros de referência é que ele traz esses 2 aspectos muito importantes. A mão de obra especializada, né? Ali você tem os experts naquele assunto, e o banco de dados que ele acumula ao longo do tempo, que na genética é muito importante, esse banco de dados. Né? Então, esse para mim são os 2 fatores. Óbvio, tem outros fatores determinantes, mas eu acho que é muito importante a gente ter, sim, um centro de referência quando você consegue identificar que determinada doença precisa ser encaminhada para lá. E aí entra no seu primeiro ponto,
né, que foi em relação a quem é o melhor candidato a seguir um determinado caminho, realizar um determinado exame ou entrar num determinado protocolo, né? E eu acho que isso a gente cai na atenção primária, né, que é uma coisa que a gente ainda percebe na genética, que ainda é muito carente, que é a educação, né? Não só como o Dr. Vitor colocou, né, ele teve o privilégio de ter contato com a genética, mas muitos dos médicos que praticam a medicina hoje não tiveram genética na sua graduação, porque a genética é uma ciência teoricamente nova, relativamente nova, né? Então, a gente precisa ainda, assim, trabalhar cada vez mais, não só os graduandos em medicina, mas também o pessoal que está saindo para a atenção primária, em diferentes aspectos, sejam enfermeiras, sejam quem vai fazer o primeiro atendimento, para ter capacidade de identificar um possível candidato e encaminhá-lo para o centro de referência correto ou para um determinado exame correto. E hoje a gente percebe muito isso, fugindo um pouquinho do câncer, em doenças raras, né? Porque doenças raras, é difícil você diagnosticar quando uma criança é autista ou quando ela tem um síndrome do espectro autista ou ela tem uma deficiência intelectual, por exemplo, né? E se você não tem uma atenção primária preparada para identificar esses sintomas e falar, opa, essa criança precisa encaminhar, a jornada de descoberta desse diagnóstico demora tanto porque os primeiros sintomas só começam a aparecer quando, teoricamente, aquela criança deveria estar falando, andando, tendo seus movimentos, né? E aí, até lá, tem criança que eu tenho amigos que têm filhos que com 6 anos ainda não tem um diagnóstico, porque não realizou um exoma completo. E agora, recentemente, né, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, aprovou o uso de exoma completo para deficiência intelectual. Então, a gente está avançando nesse sentido, mas ainda você precisa ter um protocolo muito bem definido, precisa ter uma atenção primária, e a gente precisa trabalhar na parte de educação, formar profissionais aptos a identificar esses possíveis candidatos, como o Dr. Vitor falou, para que você coloque a pessoa certa dentro de um protocolo certo e que realize um exame certo, para que você faça um diagnóstico mais exato, né? E aí, consequentemente, o tratamento. Show. Vitor, piano. Ô, Marta, olha, em relação à pergunta da lógica de centralizar ou não centralizar, eu vejo isso como um contínuo, né? A genômica evolui numa velocidade incrível. Todos os anos a gente está aqui desenvolvendo testes novos e aumenta o menu, né, do cardápio de solicitações, e isso seja para tumores ou para mutações germinativas. E não é só o gene que a gente vai buscar, mas também a forma de buscar também evolui muito. Às vezes evolui o método do teste e tudo mais. A velocidade que isso tudo acontece, eu acho pouco provável que isso tudo possa ser desenvolvido em qualquer laboratório de qualquer tamanho pelo país afora. Eu acho que algum grau de centralização sempre vai existir. É o centro de geração de boas práticas, né? Ali a gente padroniza, a gente testa, a gente garante que está correto, e aí depois que está tudo certinho, é possível ensinar outros a fazer, né? Mas a genética tem um outro papel, ela tem um papel de gerar conhecimento. A partir do conhecimento, eu posso decidir que dá para fazer aquela pergunta não mais por um sequenciamento, mas agora por imunistoquímica ou por um simples PCR, que é assim muito mais prático de ser realizado em qualquer tamanho de laboratório. Então, a genética, eu acho que ela é como se fosse um arranjo assim concêntrico, né, anéis, onde ele gera o conhecimento, aquilo que permanece metodologicamente muito complexo continua naquele lugar, mais de centro de referência. Acho que a gente aqui é um bom exemplo disso. E depois a gente vai simplificando a metodologia e vai permitindo o uso em outros ambientes onde os recursos são menos limitados ou que vão ser capazes de replicar protocolos metodológicos, mas não necessariamente de criar novos protocolos, né? Então, aí eu acho que é importante a gente entender que a velocidade de evolução da disciplina é que dificulta estar isso acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares. Precisa ter camadas, sim, de centralização. Acho que é bom para que a gente tenha um mínimo de padronização do teste, de como as coisas são entregues para o paciente. Em relação aos protocolos personalizados, tem dados muito interessantes. Aqui no Camargo, acho que a oncogenética é enorme, a gente acompanha mais de 4.000 famílias, né, que têm mutações, algumas famílias com 80 indivíduos, e a gente tem muita história para contar. A síndrome de Li-Fraumeni é uma das que a gente tem muito aqui, né, mas acho que todas as síndromes hereditárias a gente acompanha.
E nós já definimos esses protocolos, Marta. Eles não são tão complicados. A gente precisa achar o custo-efetividade deles. Mas, de um modo geral, pessoas que estão em acompanhamento na oncogenética, elas não morrem do câncer, porque elas vão fazer diagnóstico precoce. Se adotarem as medidas como o Vitor fez, elas vão ter diagnóstico precoce e a gente vai cuidar do câncer numa fase onde nós vamos gerenciar o problema e não vamos ser atropelados por ele. Em alguns tumores, isso significa uma ressonância de corpo inteiro a determinados intervalos para detectar massas de pâncreas, massas de partes moles, né? Que para aquele indivíduo faz sentido. Para outros, o protocolo será outro, mas é possível e a gente já estabeleceu os protocolos para todas as síndromes hereditárias aqui. Muito bom. E aí, Vitor, eu acho que a gente está falando de um altamente especializado, conhecido e tal, né? Eu acho que com esse crescimento, com a tem, o que a gente vai precisar é que esse conhecimento aí ele ganhe a mesma dimensão que os testes tendem a ganhar, né? Para a gente fazer com que todo mundo também, de alguma forma, se utilize disso. Eu tenho muito medo de como a gente faz algumas coisas no Brasil hoje, sabe? Assim, não estou falando especificamente do tema da gente, mas pelo que a gente usa tecnologia, a gente acaba um pouco do bom uso, vamos chamar assim, né? E aí a gente acaba queimando aquele método, a gente acaba usando aquilo de uma forma que é até prejudicial para o próprio indivíduo, né? E a chance disso acontecer com você amplificando populacionalmente aí a genética é muito grande, né? Então eu acho que para mim, se tem um tema aí que a gente precisa para introduzir isso de uma forma populacional, que é o que a gente está discutindo aqui, é capacitação. E aí é capacitação do sistema de saúde, né? Não basta capacitar o cara que está vendo, ou aquele indivíduo que vai ter que capacitar o sistema de saúde para entender aquilo, desde a atenção primária até a terciária, para a gente conseguir aí evoluir em alguns temas, Marta, né? Isso faz parte da nossa missão. Aqui no Secamar, capacitar, melhorar a oncologia do Brasil é o que a gente tem feito desde a fundação. Né? Para nós, ensinar e transmitir o que a gente acumulou é o que deixa a gente mais feliz de tudo. Né? Eu acho que precisa, esse tema é muito complexo, ele acelera muito, a velocidade de conhecimento é muito grande. Quem sabia há 3 anos atrás e parou de estudar já não sabe mais, né? Porque evoluiu, mudou muito rápido. Então, de fato, precisa entrar na universidade, precisa entrar na residência médica, precisa entrar até na capacitação de quem autoriza, né? Nas operadoras, nos auditores, esse tema precisa circular. Exatamente, Vitor. E eu falo da auditoria, vou chegar do Vitor Muniz, mas só porque, assim, hoje a gente faz uma auditoria muito checklist, né? E a gente está evoluindo para um mundo onde a auditoria de checklist não vai mais existir, né? Eu vou estar falando de predição, eu vou estar falando de modelos diferentes de tudo, assistenciais, de estou falando aqui, né, de um segmento personalizado. Então, assim, tem muitas áreas aí que a gente vai ter uma quebra mesmo, vai ter uma lógica de funcionar, né? E talvez essas coisas são todas ao mesmo tempo, certo? E a gente vai começar a ter. É assim mesmo que a gente anda para frente, assim que a gente evolui. A gente só tem que ir sabendo onde vão ter essas áreazinhas aí de atrito. Vitor. O atrito é que move o progresso, né? Vitor, o outro. Do ponto de vista da centralização do centro de referência, eu vejo importante. Eu tive também experiência pessoal com meu pai, foi bem interessante quando a médica comentou que estava muito complicada a situação dele, que ela tinha tratado o caso com outros médicos, né? A oncologia é mais complexa, eu não sabia que era um caso, o próprio médico tomava a decisão sozinho e tinha ali um tumor board para discutir o caso. E pelo destino eu acabei indo para a Roche e acabou virando também meu propósito de apoiar as instituições nesse sentido. E aí eu acabei descobrindo, foi fácil descobrir, a gente tem uma solução chamada Navify Tumor Board, que na verdade ajudam os médicos a consolidar vários
casos, né, tanto resultado de testes genéticos, resultados de imagem, e você consegue organizar melhor para ter essa discussão. Então, o centro de referência é importante porque muitas vezes o médico viu casos semelhantes e ele vai poder tomar uma decisão em conjunto, em consenso, baseada em evidência, e ele vai ter uma massa crítica, né? Então é muito importante, como o próprio Dr. Vitor comentou, que, por exemplo, você ter 80 familiares, você consegue ter condutas mais assertivas, no sentido de que você conhece melhor. Então, eu vejo uma vantagem muito grande para um centro de referência. Eu mesmo tive uma questão de um sinal no nariz e deu um espino. E aí eu vou lá com o doutor Ivan Dunchi, que é do AC Camargo, quero verificar num lugar que tem uma experiência, porque ele vai saber como tratar aquilo. Então, o centro de referência te dá também, como paciente, uma certa tranquilidade de que o procedimento já é conhecido, é baseado em evidência e vai te dar uma tranquilidade. Em termos do atendimento personalizado, a minha visão é que tem o resultado, né, isso é importante também em diagnóstico, teve o resultado, né, o Provide comentou, as pessoas recebem o resultado, mas você tem que voltar no médico, receber a orientação, receber as prescrições, né, se vai fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, se tem outros testes importantes também, de série bioquímica ou outras séries que complementam também, né, o seu estado de saúde, e você também procurar outros especialistas para como que eu vou emagrecer, né? Você não vai também entrar num site e ver, você tem que, tudo é importante você conectar também o diagnóstico genético com o geneticista, com o endocrinologista. Então ele vai além da oncologia, né, como você mesmo comentou, doutora Marta, mas é importante como que você conecta isso dentro, e eu vejo que as instituições de saúde hoje, elas estão buscando essa integração, porque você não pode ter nada mais desconectado, né? Então, assim, eu faço o teste, mas como que eu conecto isso para a jornada do paciente como um todo, né? Como que eu trabalho, porque dentro de eu gosto muito dessa tendência agora da gestão da saúde, não da gestão da doença. Porque quando eu vejo alguns novos planos que ele vai fazer todo o trabalho de te acompanhar, isso vai dar uma mudança no sistema muito grande, porque geralmente a gente vai procurar o médico quando você tem um problema. Na verdade, você tem que procurar antes, num check-up anual, né, ter essa consciência, e aí você pode fazer, né, os próprios testes normais, mas se você tem um histórico, como que você vai fazer um teste genético? Então, tudo isso pode ser elaborado se os atores, né, do sistema também quiserem colaborar, co-criarem. Esse também é um desafio, né, de como a gente também atua no sentido de integração, né? Então, de que todos, no final, a gente está vendo o melhor ali para o sistema de saúde e para o melhor desfecho ao paciente. Ô, Marta, eu sei que nosso Pode tempo falar. se esgotando, tem um tema que a gente não tocou aqui e que ele é igualmente importante, a gente vem estudando isso no Camargo, é que às vezes pacientes com o mesmo tumor recebem o mesmo medicamento e respondem de forma diferente. A resposta para isso pode estar na forma com que cada indivíduo metaboliza os medicamentos. E tem estudos que a gente tem feito aqui, Dr. Casale, que mostram que algumas mulheres podem necessitar de doses de remédio mais altas ou mais baixas, a depender da forma como ele metaboliza o remédio. Para atingir a mesma resposta, uma paciente pode tomar uma dose e outra pode precisar tomar o dobro da dose, porque a forma como o fígado metaboliza e o que para no sangue depois para ser efetivo pode variar de um indivíduo para o outro, e a genética explica isso também. Igual metaboliza álcool, né? Uma pessoa às vezes metaboliza muito mais do outro, né? Eu acho que a gente está no meio de um lugar onde o conhecimento, a gente agora conhece o que a gente não conhece. Talvez a gente esteja exatamente nesse meio aí, né? Com uma velocidade aí de desenvolvimento acelerada, mas ainda falta coisa para a gente conhecer, né? Então, eu acho que vai ser nos próximos anos, e eu acredito nisso de verdade, a gente vai ter uma velocidade, se a gente juntar aí genética, biosensor e predição, né, e junto com, obviamente, inteligência artificial e tal, a gente vai ter uma quebra do sistema de saúde que a gente convive hoje.
né? Talvez a gente tenha aí uma outra forma de organizar a saúde muito diferente. E a gente não conseguia imaginar isso antes. Hoje a gente já consegue imaginar isso, né? Como é que seria aí esse sistema de saúde onde eu estou monitorada o tempo inteiro, onde cada sinal meu vai gerando uma informação que junta com os meus dados genéticos e que junta com os meus dados de consumo e que junta com, né, tudo que eu de exercício ou não, e como que eu vou respondendo aquilo para fazer uma predição de qual é a minha chance de em 3 anos ter alguma coisa, né? É que eu atuo em sistema de saúde antes desses 3 anos acontecerem. A gente não conseguia imaginar isso, né? A gente está recebendo aí, gente, um alerta que a gente vai passar do nosso tempo, e aí eu queria deixar a última palavrinha com vocês. Se a gente tivesse que pensar nesse futuro, que a gente discutiu aqui hoje o dia inteiro, né? E vocês têm aí os organizadores do sistema de saúde. Qual seria o primeiro passo que vocês dariam na direção do que vocês acreditam que precisa ser construído? A gente não vai conseguir construir tudo de uma outra, mas qual seria o primeiro passo na direção desse melhor dessa tecnologia, que eu falo o seguinte, a tecnologia, quando ela é boa, quando ela faz sentido, ela vai chegar, ponto. Né? Não existe aí regulação, não existe nada que freie ela. Ela vai chegar, ponto. Então, a gente está aí nesse lugar, né? Então, o que vocês fariam para o melhor tecnologia dentro do sistema? E aí, só para a gente encerrar, que a gente já está extrapolando o nosso tema, e vocês já podem se despedir também. Wagner. Tá joia, Marta, legal. Bom, eu costumo viajar quando eu falo quando eu penso no futuro e o poder que a gente pode utilizar na saúde, né? Eu acredito que vai chegar, você vai nascer, o teste do pezinho vai ser o genoma completo, você já vai ter um panorama de todos os riscos de desenvolver doença e você já vai direcionando essa criança ao longo da vida e fazendo exames. Então, por exemplo, quando a gente fala de câncer, né, a gente já tem empresas desenvolvendo diagnóstico que, através de uma gota de sangue, você consegue detectar sinais precoces de células que acabaram de mutar ou que estão em processo de mutação ali, poucas células, antes de você ter qualquer outro tipo de detecção, você consegue saber qual é o tecido. Então, e é um exame barato. Eu acho que quando a gente vai chegar num certo nível de custos para a genômica, que isso vai ser como bioquímica, um teste de coagulação, o valor é tão baixo e que você consegue fazer com uma determinada frequência e ter insights daquilo. Óbvio, a gente ainda precisa avançar muito para chegar lá, tanto em termos de desenvolver tecnologia para ter um custo nesse nível, quanto também em dados que você consiga relacionar. O Dr. Vitor mencionou uma coisa muito importante, eu acho que também uma das próximas abordagens a serem adotadas na prática clínica, que é o Polygenic Risk Score, né? Que são aquelas doenças que têm fatores multigênicos, que não é um gene único, mas cada um contribui um pouquinho, mas que você vai juntar todos eles, vai conseguir ter um score, né, capaz de predizer ou não determinada doença. Então, eu acho que o futuro está logo aí. A gente tem visto muito falar de CRISPR ultimamente, né, edição gênica para doenças diferentes. Então, eu acho que isso está aí, já é amanhã. Né? A gente só precisa realmente entender como a gente vai colocar isso na prática para ser custo-efetivo, né? Como o Dr. Vitor colocou muito bem, e com ética. Né? Porque a genômica também, sempre que a gente discute edição gênica, toda essa parte de tratamentos mais elaborados, com alta indo na questão ética, o que às vezes sem ferir a ética e trazer isso de uma maneira interessante. Então, assim, eu acho que a minha visão é essa. Eu acredito que o futuro ele é muito promissor, né, quando envolve genômica, tratamento, saúde, e é só aguardar. Eu acho que a gente vai conseguir participar desse futuro. Já estamos participando, mas eu acho que a gente vai conseguir ver muita coisa em prática em pouco tempo, porque avança muito rápido. Obrigado mais uma vez a todos aí pela participação. Um prazer estar com o Vitor e Vitor aqui e com você também, Marta. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Marta, de uma forma muito pragmática, eu dividiria esse horizonte aí em 3 partes, né? Na parte 1, eu acho que a gente já tem os nichos onde
a genômica é custo-efetiva hoje, a gente precisa aterrissar esse assunto, definir quais são os testes, o que a gente faz com eles e como viabilizar eles para quando eles são capazes de evitar doença ou sofrimento. Depois a gente tem um segundo tema onde a gente vai aprender muito mais e vai descobrir novos nichos ou novas ferramentas que permitam tornar custo-efetiva a genômica. E num terceiro prazo, aí um pouco mais longínquo, eu acredito que a gente vai sim, vai baratear muito a metodologia e a gente vai conseguir oferecer isso numa escala muito maior. Em todas elas, a gestão de dados e trazer informação, os algoritmos ajudando a afunilar as coisas. Eu dei o exemplo do teste que a gente desenvolveu aqui no Secamargo, leva 15 segundos para você fazer uma alta suspeita de deficiência de recombinação homóloga. A diferença é que tanto faz se é um teste ou 600, a máquina com o supercomputador roda todos no mesmo tempo e no mesmo custo. Então eu consigo pré-identificar muita gente. Eu acho que a gente vai chegar lá. Isso tudo vai revolucionar, redimensionar a nossa atuação médica, mas o ecossistema vai ter que acompanhar essa evolução. Não adianta a gente travar na autorização. Depois, né? O que for efetivo, o que for bom para o paciente, a gente vai ter que encontrar o caminho de oferecer. É isso aí. Vitor. Eu tenho 2 pontos. Acho que o primeiro é como trabalhar a gestão populacional imediatamente, como ter coragem, né, de atuar de uma maneira mais preventiva, né, de você ter a gestão da saúde, também a gestão da doença, porque ela existe agora, só vai reduzir quando você atuar nela de maneira a estratificar as populações. E eu vejo que o segundo ponto é uma revalorização do diagnóstico, seja ele o diagnóstico in vitro ou in vivo, né, por imagem, principalmente o in vitro, que você tem menos de 2% dos investimentos mundiais, dos gastos mundiais em saúde, são no diagnóstico. E ele chega a influenciar em até 70% da decisão do médico com o paciente. Então, como que você muda um pouco esse investimento no diagnóstico para ajudar, principalmente, a ter essa medicina de preventiva, preditiva e personalizada e participativa. Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Marta. Obrigado, Wagner. Obrigado, Dr. Vitor. Bom, Obrigado gente, a todos. passou muito rápido. A gente sentiu, né? Foi ótimo. Aprendi demais com vocês, gente, como sempre. Obrigada, viu? E eu acho que todo mundo pôde participar aí de uma discussão de altíssimo nível e que aponta aí, né, alguns caminhos para a gente num futuro bem próximo. Obrigada a todos. A gente encerra aqui essa mesa. Obrigado. Muito obrigado e boa Obrigado, tarde. Marta.